Você já parou para refletir sobre o poder transformador da misericórdia de Deus? Em um mundo onde constantemente somos desafiados por dores, injustiças e perdas, a misericórdia de Deus se apresenta como uma constante, imutável e soberana, como um farol em meio à tempestade. A Bíblia nos ensina que a misericórdia de Deus é infinita, mais alta que os céus e mais profunda que o mar. Em Salmos 103, o salmista começa com um grito de adoração e gratidão, exclamando: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Esse clamor não é apenas uma simples palavra de louvor, é uma entrega total, uma rendição completa ao reconhecimento de que Deus é o autor de todas as bênçãos e, acima de tudo, a fonte de nossa redenção. Imagine por um momento a cena. Cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente, cada batida do seu coração, todos respondendo à misericórdia de Deus. O salmista não está apenas louvando a Deus com palavras. Ele está convocando todo o seu ser a se render ao amor imensurável do Senhor. Esse chamado não é apenas para um momento de adoração, mas para uma vida inteira de reconhecimento e entrega. Porque o reconhecimento de Deus vai além da mente. Ele se estende até os recônditos da alma, nos lugares mais profundos de nossa existência. A misericórdia de Deus não é como a dos homens, que é limitada e condicional. Deus nos oferece seu perdão e sua graça, não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso por natureza. Ele é o único ser que pode ver as falhas, os erros e os pecados de nossas vidas e, mesmo assim, nos estender a mão, nos oferecendo redenção. A misericórdia de Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo o seu grande amor. E isso é algo que muitas vezes não conseguimos entender plenamente, porque em nossa experiência humana sempre há uma medida de justiça que exige que o erro seja punido, a dor seja recompensada. Mas a misericórdia de Deus quebra esse ciclo e nos leva a um lugar de libertação e transformação. Quando meditamos sobre a misericórdia divina, começamos a entender que somos chamados não apenas para reconhecer a Deus com palavras, mas para internalizar esse reconhecimento de tal forma que ele se manifeste em nossas ações. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como se o salmista nos convidasse a fazer uma pausa no turbilhão da vida cotidiana e observar por um momento o Senhor que nos rodeia em todos os momentos, que nos observa com olhar de compaixão, que nos perdoa e restaura cada vez que caímos. É possível que você, nesse exato momento, esteja se sentindo sobrecarregado, desamparado ou até mesmo desiludido. A vida, com suas complexidades e desafios, pode muitas vezes fazer com que a gente se esqueça da profundidade da misericórdia de Deus. Pode parecer que a dor é infinita e que os erros que cometemos são maiores do que qualquer perdão que possamos alcançar. Mas o salmista nos lembra que não importa o quão fundo a nossa miséria seja, a misericórdia de Deus é ainda mais profunda. Ele não nos abandona, não nos rejeita, mas nos acolhe com braços abertos, prontos para nos restaurar. E essa é uma verdade que deve permear cada fibra do nosso ser. A misericórdia de Deus não está apenas no perdão dos nossos pecados, mas também na sua paciência, na sua presença constante, no seu auxílio em tempos de fraqueza. Ela é a razão pela qual, mesmo quando caímos, podemos nos levantar. Ela nos dá forças para continuar a jornada, sabendo que, apesar das nossas limitações, há um Deus que nos entende, que nos perdoa, e que dia após dia nos ama com um amor eterno e imutável. No decorrer dessa oração, vamos invocar a misericórdia de Deus, pedindo a Ele que se manifeste em nossas vidas de forma prática e transformadora. Vamos lembrar, como o salmista fez, que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos restaura,
cura as nossas doenças, resgata nossas vidas da destruição e nos coroa com sua graça. Quando nos reconhecemos como filhos amados, podemos então nos lançar na imensidão da misericórdia de Deus, sabendo que Ele nos ama de maneira incondicional, não importa o que aconteça. E ao reconhecermos sua bondade, a nossa resposta será a adoração. Uma adoração não apenas com palavras, mas com a totalidade do nosso ser, rendidos à sua infinita graça. Agora, ao voltarmos nossos corações para este Deus misericordioso, que derrama sua graça sobre nós a cada dia, vamos continuar buscando a sua presença, não apenas nos momentos de facilidade, mas especialmente nos momentos de tribulação, quando mais precisamos da sua mão de ajuda. O salmista nos convida a trazer à tona o reconhecimento de que tudo que temos e somos é devido a esse Deus compassivo, e que a nossa adoração deve ser uma resposta natural à sua bondade inestimável. Esse momento de adoração não é apenas sobre o que Deus faz por nós, mas sobre quem Ele é. Um Deus misericordioso, justo e bom, que se compadece de nossa fraqueza e nos oferece um amor sem fim. E à medida que continuamos nossa oração, o nosso coração será preenchido por essa consciência transformadora, nos levando a uma profunda conexão com o Pai, que nos ama e nos acolhe como filhos preciosos. Imagine-se em um momento em que tudo parece perdido. O peso da culpa e das falhas passadas começa a esmagar o seu espírito. Cada erro cometido, cada passo em falso, parece gritar no seu ouvido, lembrando-o de como você falhou, como não foi suficiente. Nos momentos de crise, onde a vergonha toma conta, a misericórdia de Deus aparece como um farol distante, mas brilhante, que nos chama a um lugar de liberdade. Em Salmos 103, o salmista nos lembra dessa poderosa verdade. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse ato de compaixão divina não é algo simples ou passageiro. Ele é profundo, radical e sem condições. O perdão de Deus não é como o perdão humano, que muitas vezes é limitado, comedido e restrito. O perdão de Deus é um abraço eterno, uma liberação de todas as dívidas, um ato de graça que transforma a dor em paz, a vergonha em honra e a morte em vida. Quando Deus perdoa, Ele não apenas apaga os nossos pecados, mas nos restaura completamente, nos levanta e nos coloca novamente no caminho da redenção. Esse perdão é uma expressão de sua grande misericórdia. Agora, pare por um momento e pense sobre o que é ser verdadeiramente perdoado. O que significa ser restaurado diante de um Deus que nos conhece tão intimamente, que sabe até os recantos mais profundos do nosso coração? Para muitos, o perdão de Deus não é fácil de entender. Somos rápidos em culpar a nós mesmos, em viver com a sensação de que não merecemos ser perdoados, de que as nossas falhas são maiores do que a capacidade de Deus de nos perdoar. Mas a verdade é que, ao olharmos para a cruz de Cristo, vemos uma representação clara do perdão de Deus. O sacrifício de Jesus não foi apenas para a salvação de alguns, mas para todos que se entregam a Ele. A cruz é a expressão máxima de um perdão que não conhece limites, que não conhece fronteiras e que é oferecido a todos, sem exceção. Este perdão não se limita ao momento da conversão. Cada dia é uma oportunidade para experimentar de novo a profundidade do perdão de Deus. E é aqui que entra a restauração. O perdão de Deus não é uma solução temporária, mas uma transformação duradoura. A restauração que Ele oferece não é apenas o perdão das nossas transgressões, mas é uma renovação completa do nosso ser. A graça de Deus vem e nos restaura, não apenas no espírito, mas também na mente, nas nossas relações e na nossa vida prática.
Cada vez que experimentamos esse perdão, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mais preparados para viver em seu amor e para refletir esse amor aos outros. Mas a restauração de Deus não é automática. Ela exige que nos arrependamos sinceramente de nossos pecados, que nos voltemos para Ele com um coração quebrantado. A graça de Deus é generosa, mas também nos chama a uma resposta genuína. Quando pedimos perdão, é como se estivéssemos estendendo nossa mão para Ele, pedindo não apenas a absolvição, mas também a renovação. E Ele, com sua bondade, nos acolhe e nos restaura, transformando nossas vidas para a glória dele. No entanto, muitas vezes, o maior obstáculo que encontramos para experimentar o perdão e a restauração de Deus somos nós mesmos. Como seres humanos, somos rápidos em nos prender ao passado. Somos rápidos em carregar as correntes da culpa e do arrependimento, esquecendo que o próprio Deus que nos perdoou já lançou nossos pecados no fundo do mar. O perdão de Deus não nos deixa na mesma condição em que estávamos, mas nos leva a um novo começo. É uma dádiva divina que vai além da simples remissão dos pecados. Ele nos limpa, nos purifica e nos dá uma nova identidade, uma nova oportunidade de viver de acordo com a sua vontade. Este é um momento para refletirmos profundamente sobre a maravilha do perdão de Deus. Pense nas vezes em que você se sentiu impotente, em que pensou que nunca seria digno de perdão. Agora, imagine-se diante de Deus, o Criador do universo, olhando para você com olhos de amor e compaixão. Ele não vê os seus erros da mesma maneira que você os vê. Ele vê a beleza da sua criação, a preciosidade que há em você, e ele está pronto para lhe oferecer sua restauração. Isso não significa que os erros desaparecem instantaneamente, mas significa que quando você se volta para Ele, Ele te levanta, Ele te dá forças e Ele te capacita a seguir em frente. E à medida que experimentamos esse perdão e restauração, somos chamados a viver de acordo com essa nova identidade. O perdão de Deus não é algo que devemos guardar apenas para nós mesmos, mas algo que deve fluir de nós para os outros. À medida que somos perdoados, somos chamados a perdoar. Esse perdão não é fácil, e é aí que a misericórdia de Deus se torna ainda mais poderosa em nossas vidas, porque assim como Deus nos perdoou, Ele também nos dá a capacidade de perdoar os outros, não pela nossa força, mas pela força dele em nós. Ao meditar sobre esse perdão, não podemos deixar de perceber o quão profundamente ele nos transforma. Quando Deus perdoa, Ele não apenas nos limpa, mas nos dá um novo propósito, uma nova missão. Somos restaurados para viver em sua luz, para viver em seu amor. Cada ato de perdão e restauração nos aproxima mais de sua perfeição. Não importa quantas vezes falhamos, o amor de Deus é sempre mais forte, mais profundo, e sempre está à disposição para nos restaurar. Então, nesse momento, enquanto continuamos nossa jornada de oração, lembre-se de que, assim como o salmista proclamou a misericórdia de Deus, você também é convidado a experimentar essa misericórdia e restauração todos os dias. Deus está pronto para perdoar, para restaurar e para transformar a sua vida. É apenas necessário abrir o coração, entregar-se e confiar nesse processo de renovação. O perdão de Deus é a chave para a verdadeira liberdade e é um presente que nos é oferecido a cada dia. E assim, ao reconhecer essa profunda restauração, podemos avançar para o próximo passo, sabendo que Deus não apenas perdoa, mas nos oferece uma vida abundante em sua graça. Imagine um amor que não conhece limites, que não está atado às circunstâncias ou aos erros do passado. Um amor que é incondicional e imutável, que vai além das palavras e se expressa através de ações profundas, capazes de transformar até os corações mais endurecidos. Esse amor
é o amor de Deus, que se revela a cada página da Escritura e que em Salmos 103 é exaltado de forma grandiosa. Ele é descrito como misericordioso e compassivo, longânimo e grande em bondade. O amor de Deus não é um amor passageiro que muda conforme o humor ou as situações. Ele é eterno, constante e sempre presente. Quando pensamos no amor humano, muitas vezes nos deparamos com suas falhas. Nós amamos de forma condicional, esperando algo em troca, ou nos desapontamos quando o amor que damos não é correspondido. Porém, o amor de Deus desafia todas as expectativas humanas. Ele não se baseia em nossos méritos, nas nossas qualidades ou na nossa bondade. Ele é puro, genuíno e profundo, um amor que nos envolve e nos acolhe independentemente do que fizemos ou deixamos de fazer. A grandeza desse amor é incompreensível para a mente humana, mas ele se revela em cada ato de misericórdia que Deus concede a nós. Pense no que significa ser amado de maneira incondicional. Imagine que você tenha falhado em inúmeras áreas da sua vida, cometido erros que marcaram profundamente a sua jornada, e, no entanto, Deus olha para você e diz: "Eu te amo e nada pode separar você de mim." Esse amor não é sobre um simples carinho ou afeição, mas sobre um compromisso profundo de estar conosco em todos os momentos, independentemente de nossa falha. Deus nos ama de tal forma que Ele se entregou por nós, na pessoa de Jesus Cristo, para garantir que essa relação não fosse rompida nem mesmo pelo pecado. Ele nos ama de maneira tão profunda que, ao olharmos para a cruz, vemos a total entrega do seu amor por nós. Esse amor não faz sentido humano. Não é como o amor que nós conhecemos, aquele que exige algo em troca. Não há se, não há mas, não há condições. Deus não nos ama por causa do que fazemos, mas porque Ele escolheu nos amar desde a fundação do mundo. Ele nos ama com um amor imensurável, que não pode ser definido pelas regras e limitações da nossa compreensão humana. Esse amor é a base da nossa esperança, da nossa fé e da nossa força. Não importa onde você esteja, não importa o que tenha feito, Deus te ama com uma intensidade que vai além de qualquer circunstância. E não se trata apenas de uma palavra dita ao vento. O amor de Deus é tangível, ele se reflete em cada ato de sua generosidade para conosco. O salmista, ao declarar que Deus é generoso em perdoar e não nos trata segundo os nossos pecados, está enfatizando o caráter generoso de Deus. Deus, em sua generosidade, não apenas nos perdoa, mas Ele também nos dá a oportunidade de recomeçar, de ser restaurado, de viver de novo. A generosidade de Deus vai além daquilo que podemos pedir ou imaginar. Ele não apenas nos dá o que precisamos, mas muitas vezes nos dá mais do que precisamos, em sua bondade imensurável. Ao refletirmos sobre a generosidade de Deus, é impossível não nos sentirmos pequenos diante de sua bondade. Ele nos deu o dom da vida, nos oferece o perdão e nos proporciona a salvação. Cada ato de generosidade de Deus é uma demonstração do quanto Ele deseja que experimentemos o melhor dele. Deus não é alguém que conta os nossos erros para nos castigar. Ao contrário, Ele conta as nossas vitórias para nos incentivar e nos dar forças para continuar. Sua generosidade não é apenas material, mas também espiritual e emocional. Ele nos dá a força para superar as adversidades, a paz para acalmar o nosso coração em meio às tempestades e a alegria de saber que estamos seguros em seus braços. Essa generosidade também nos desafia. Quando experimentamos o amor e a generosidade de Deus de maneira tão radical e transformadora, somos chamados a refletir esse mesmo amor e generosidade para os outros. A generosidade de Deus em nossa vida não deve ser guardada só para nós, mas deve ser compartilhada com aqueles ao nosso redor. Deus nos dá para que possamos dar aos outros. Se fomos perdoados, devemos perdoar.
Se fomos amados, devemos amar. A generosidade de Deus é um reflexo de sua natureza, e como seus filhos, somos chamados a viver de acordo com essa natureza. O amor e a generosidade de Deus também nos ensinam sobre nossa identidade. Quando conhecemos o amor incondicional de Deus, somos transformados, não apenas porque recebemos, mas porque passamos a entender o nosso valor diante de Deus. Muitas vezes, o mundo nos define por nossas falhas, erros e limitações, mas Deus nos define por seu amor. Ele nos vê como preciosos, como filhos amados e adotados em sua família. Esse amor redefine a nossa identidade, tirando-nos da órbita de rejeição e colocando-nos na órbita do amor perfeito e eterno de Deus. A generosidade de Deus não apenas transforma a nossa vida, mas também transforma a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Quando vemos as pessoas com os olhos de Deus, entendemos que elas também são dignas de amor, graça e perdão. E quando vivemos a partir desse amor e generosidade, nossa vida reflete a imagem de Cristo. Somos chamados a ser generosos, assim como Deus é generoso conosco. Cada ação de generosidade, seja ela grande ou pequena, é uma expressão do amor de Deus em nossa vida. Esse amor não é algo que devemos reter ou limitar. Ele é um fluxo contínuo de bênçãos que devem ser compartilhadas. Ao sermos generosos com os outros, tornamo-nos canais da generosidade de Deus, permitindo que sua graça flua através de nós para aqueles que nos rodeiam. A generosidade de Deus nunca acaba, e quando nos abrimos para viver dessa maneira, nos tornamos participantes da sua missão de transformação no mundo. Por isso, ao meditarmos sobre o amor e a generosidade de Deus, devemos lembrar que não é apenas algo que recebemos, mas algo que somos chamados a viver. Esse amor, essa graça, essa generosidade devem transbordar em nossas ações, palavras e atitudes. Quando vivemos de acordo com esse amor, refletimos a verdadeira imagem de Deus e a sua luz brilha mais intensamente através de nós. Agora, enquanto nos aprofundamos mais na generosidade divina, podemos entender como esse amor transforma nossa vida em um ato contínuo de gratidão e serviço. Ao reconhecer a vastidão desse amor, damos o próximo passo em nossa jornada, permitindo que o amor de Deus nos mova ainda mais. Em um mundo onde as feridas são muitas, as batalhas internas nos deixam marcas que não são visíveis, mas que machucam profundamente. Cada um de nós carrega, muitas vezes sem saber, cicatrizes invisíveis, memórias de erros cometidos, de traumas vividos, de culpas que teimam em nos perseguir, como sombras que não nos abandonam. O peso do passado se torna um fardo cada vez mais pesado, e a tentativa de lidar com ele acaba muitas vezes em frustração, vergonha e um profundo sentimento de inadequação. É nesse contexto, de corações sobrecarregados e almas quebradas, que a renovação da alma oferecida por Deus se torna a chave para uma verdadeira transformação. Quando o salmista, em Salmo 103, fala sobre a misericórdia e o perdão de Deus, ele não está apenas dizendo palavras que ecoam no ar. Ele está apontando para a única fonte, capaz de curar essas feridas internas que o tempo não consegue apagar. Ele começa afirmando que Deus é bom para com todos e que sua misericórdia se estende sobre toda a sua criação. Esse perdão não é um simples perdão que vem de um gesto superficial, mas um perdão profundo que atinge as raízes da nossa dor, nossas falhas e nossa culpa. O perdão de Deus é algo tão poderoso, tão completo, que ele é capaz de liberar a nossa alma de um peso que nem mesmo nossa consciência poderia suportar sozinha. Como um rio que arrasta tudo o que encontra pelo caminho, o perdão de Deus varre as sujeiras da alma, as marcas da culpa e traz um alívio inusitado. Mas esse perdão não é algo que devemos tomar como garantido.
Ele é um reflexo de um amor tão profundo, tão imenso, que não cabe na nossa compreensão humana. No entanto, esse perdão não vem sem um preço. O preço do perdão de Deus é a entrega de Cristo na cruz, onde Ele pagou por nossas transgressões, as nossas falhas e nossas ofensas. O perdão de Deus foi conquistado por meio do sofrimento de Jesus e foi feito para nos livrar do maior de todos os fardos, a culpa. Mas o verdadeiro milagre do perdão divino não é só a remoção da culpa, mas também a renovação que vem com ele. Quando Deus nos perdoa, Ele não apenas apaga nossos erros, mas Ele nos transforma, fazendo de nós novas criaturas, dando-nos uma nova chance de viver de uma maneira que reflete sua graça. A renovação da alma começa exatamente quando reconhecemos a profundidade desse perdão, quando estamos dispostos a deixar o peso de nossas falhas no altar de Deus, permitindo que sua misericórdia nos limpe e nos refaça. É nesse momento que a verdadeira transformação ocorre, quando aceitamos o perdão e abrimos nosso coração para uma nova vida, um novo propósito. Muitas vezes, a maior dificuldade que enfrentamos ao buscar o perdão de Deus é justamente a nossa incapacidade de perdoar a nós mesmos. Somos rápidos em julgar nossas falhas e nos condenar, e por isso nos afastamos do abraço que Deus oferece. A verdadeira renovação só acontece quando conseguimos deixar de lado o peso da nossa própria autocrítica e abraçamos o perdão que Ele generosamente nos oferece. Esse perdão divino não é como o perdão humano. O perdão humano é muitas vezes limitado pela nossa falibilidade, pelas nossas emoções e pela nossa compreensão de justiça. O perdão de Deus é pleno, completo, sem reservas. Ele não só apaga o nosso pecado, mas também remove a vergonha que o acompanha. Como uma folha limpa e imaculada, nosso passado é completamente restaurado e nossas falhas são lançadas ao mar do esquecimento divino. Deus não lembra dos nossos pecados. Ele escolhe não lembrar. Ele não nos define pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez por nós. A renovação que vem do perdão de Deus não é apenas emocional, mas também espiritual. Ela nos reconecta com nossa verdadeira identidade, com o plano perfeito que Deus tinha para nós desde o início. Quando somos perdoados, não estamos mais presos à velha versão de nós mesmos. Estamos livres para viver conforme a vontade de Deus, para sermos a versão plena de quem Ele nos criou para ser. A alma renovada é uma alma libertada, que já não vive mais com o peso da culpa, mas com a leveza da graça. Em nosso caminhar, muitas vezes nos vemos diante de situações em que falhamos novamente, em que nossas ações não refletem a transformação que Deus iniciou em nós. É nessas horas que o perdão divino se renova em nossas vidas, nos lembrando de que a graça de Deus não se esgota. Sua misericórdia é infinita e, como o salmista diz, Ele é lento para a ira e grande em misericórdia. Deus não nos trata conforme nossos pecados merecem, mas nos dá a chance de recomeçar, de nos levantar e seguir em frente. Esse perdão contínuo nos dá a certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Ele nos sustenta, nos ampara e nos renova a cada dia. A renovação da alma traz consigo uma nova perspectiva sobre a vida. Quando nossa alma é restaurada pela misericórdia de Deus, vemos o mundo com outros olhos. Os relacionamentos, os desafios e as adversidades passam a ser encarados com a certeza de que, assim como fomos perdoados, podemos também perdoar, e que, assim como fomos restaurados, podemos ser instrumentos de restauração para outros. O perdão divino nos leva a uma nova maneira de viver. Uma vida marcada pela graça, pela humildade e pela compaixão. Além disso, essa renovação nos permite viver de forma mais plena, com um coração livre de amarras e uma mente voltada para o propósito de Deus.
Quando Deus renova a nossa alma, Ele não só apaga as nossas transgressões, mas também nos dá uma nova missão, um novo caminho. Somos chamados a viver não apenas para nós mesmos, mas para a sua glória, como testemunhas de sua bondade e de seu perdão. O perdão divino nos impulsiona a viver em liberdade, sem o peso da culpa, mas com a leveza de um coração limpo, disposto a servir e a amar como Deus nos ama. A renovação da alma e o perdão divino são um convite diário a deixar para trás o velho homem e a abraçar a nova criação que somos em Cristo. E quando permitimos que Deus nos renove, Ele faz em nós algo muito mais profundo do que apenas uma mudança externa. Ele nos transforma de dentro para fora, criando em nós um espírito novo, uma vida nova, uma identidade nova. O perdão divino nos dá a capacidade de olhar para o futuro com esperança e confiança, sabendo que, independentemente das nossas falhas, a graça de Deus sempre será maior. Esse é o poder do perdão. Ele não é apenas uma libertação momentânea, mas uma transformação radical que nos capacita a viver de acordo com os planos de Deus para nossas vidas. E à medida que nos entregamos ao seu perdão e aceitamos sua renovação, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, refletindo sua luz e seu amor em um mundo que tanto necessita. Agora, ao compreendermos a profundidade dessa renovação, somos chamados a seguir em frente, mais leves, mais fortes, mais conectados com o propósito de Deus, preparados para viver a vida abundante que Ele preparou para nós. A renovação prometida por Deus não é uma experiência momentânea. Não é um simples alívio temporário que nos faz sentir melhor por um curto período de tempo. A renovação de Deus é um processo profundo e duradouro, que vai além da restauração momentânea da alma. Quando ele fala de renovação, ele está falando de transformação, de uma mudança real e radical, que vai moldar não apenas o que somos, mas quem seremos daqui para frente. Essa promessa de renovação está intimamente ligada ao compromisso que Deus tem com a nossa vida. Ele não só oferece a cura para as nossas feridas mais profundas, mas também nos convida a caminhar com Ele em um processo contínuo de crescimento, amadurecimento e transformação. Essa renovação é muito mais do que um estado emocional ou psicológico. Ela é espiritual, profunda e vem com uma responsabilidade que só pode ser cumprida quando entendemos o que Deus realmente quer fazer em nós e por meio de nós. A verdadeira renovação começa no momento em que compreendemos que não somos chamados para continuar na velha versão de nós mesmos. Quando olhamos para o que fomos e para o que somos agora, podemos ver que a mudança não é apenas possível, mas é necessária. A renovação é uma promessa de Deus, mas ela também exige uma ação de nossa parte. Ela não é algo que simplesmente acontece sem a nossa colaboração. Deus pode restaurar nossas almas, mas Ele nos chama a participar ativamente desse processo. Ao aceitarmos sua graça, também nos comprometemos a abandonar a velha maneira de viver e a abraçar a nova criação que Ele tem para nós. É fácil se sentir tentado a voltar ao que éramos, a nossa antiga maneira de viver, especialmente quando enfrentamos desafios ou caímos em tentação. Mas a renovação é, na verdade, um convite para ir além do que já fomos, para crescer espiritualmente e experimentar uma vida plena em Cristo. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não cometeremos erros, mas significa que mesmo em nossos erros, Deus nos dará a força para nos levantar e continuar a jornada com Ele. Ele está comprometido com a nossa transformação. Mas para que ela aconteça de maneira plena, precisamos também nos comprometer com a sua vontade e com o seu propósito para nós. Em Salmo 103, vemos como a renovação da alma e o perdão de Deus são constantemente entrelaçados. O salmista nos lembra que quando nos arrependemos e buscamos a Deus,
Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Essa renovação não é baseada em nossos méritos, mas no amor e na misericórdia imensuráveis de Deus. O perdão divino é a chave para que possamos experimentar essa transformação, pois é através do perdão que podemos deixar o passado para trás e olhar para o futuro com esperança. E essa renovação não se limita apenas ao perdão dos nossos pecados, mas também envolve a renovação das nossas atitudes, pensamentos e comportamentos. Deus não só perdoa as nossas falhas, mas Ele também nos dá a força para viver de acordo com a sua vontade. No entanto, essa renovação não acontece de forma automática. A promessa de renovação de Deus exige que estejamos dispostos a nos entregar a Ele completamente, a confiar em seu processo e a seguir sua direção. À medida que caminhamos com Ele, Ele vai nos guiando passo a passo na jornada de transformação. Mas essa transformação não é fácil. Ela exige sacrifícios, mudanças de mentalidade e um compromisso diário com a vontade de Deus. Muitos de nós, ao nos depararmos com a necessidade de mudança, resistimos. A renovação implica a morte de velhos hábitos, de velhas formas de pensar, de velhos comportamentos que nos mantêm presos ao passado. Essa resistência é natural, pois o novo nos assusta e abandonar o familiar exige coragem. Porém, Deus nos chama para a verdadeira liberdade. A liberdade que vem com a renovação. Ele não nos chama para seguir as regras de um mundo que está perdido, mas para viver de uma maneira que reflete seu amor, sua graça e sua bondade. O compromisso com a transformação implica em uma disposição para enfrentar as dificuldades, para ser moldado à imagem de Cristo e para viver de forma que honre o nome de Deus. Isso significa ser fiel em nosso relacionamento com Ele, confiar em sua sabedoria e andar em obediência, mesmo quando não entendemos o caminho à frente. A renovação que Deus nos oferece não é apenas uma promessa de restauração, mas uma promessa de crescimento contínuo. Em nosso caminhar diário com Deus, Ele não nos deixa estacionados, mas nos leva de glória em glória, transformando-nos mais e mais em sua imagem. E à medida que essa transformação acontece, nossas vidas começam a refletir o caráter de Deus. Somos chamados a ser luz no mundo, a viver de maneira diferente, a ser um testemunho vivo de sua graça. E para que isso aconteça, precisamos nos permitir ser renovados em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. É importante entender que essa renovação não é apenas para nós mesmos. Deus nos transforma para que possamos ser usados por Ele. Ele nos chama para viver para algo maior, para um propósito divino que vai além das nossas próprias limitações. O compromisso com a transformação não é apenas sobre nós, é sobre o impacto que nossa vida pode ter no mundo ao nosso redor. Ao nos comprometermos com a renovação que Deus oferece, estamos nos comprometendo a ser instrumentos de sua paz, sua verdade e sua justiça em um mundo que está em necessidade desesperada de sua luz. A renovação prometida por Deus é uma promessa de vida abundante, mas também de responsabilidade. Cada passo de transformação que damos é um passo em direção ao cumprimento do plano perfeito que Deus tem para nós. À medida que permitimos que Ele nos molde, nos tornamos mais capacitados para viver de acordo com esse plano e para impactar o mundo ao nosso redor. Deus nos chama a ser sal e luz, a fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam e a viver de maneira que glorifique o seu nome. E para isso, precisamos de sua renovação constante em nossas vidas. Sem Ele, não podemos fazer nada. Com Ele, tudo é possível.
À medida que nos comprometemos com a transformação divina, somos lembrados de que, por mais difíceis que possam ser as mudanças, elas sempre valerão a pena. E essa renovação não é apenas algo que experimentamos uma vez, é algo que acontece continuamente ao longo de nossa vida, à medida que crescemos na fé e nos aproximamos de Deus. Deus está continuamente nos chamando a um novo nível de confiança, de obediência e de amor. Cada nova etapa de renovação é uma oportunidade de refletir ainda mais de perto o seu caráter, de viver mais plenamente para Ele e de ser uma luz para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, enquanto essa transformação acontece, Deus continua nos chamando para dar mais um passo. Quando olhamos para as palavras de Salmos 103, somos confrontados com uma realidade profunda e essencial: a soberania de Deus. Ao longo dos versículos, vemos que Ele é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. A soberania divina não é uma ideia abstrata ou distante. É uma realidade viva e pulsante que interage com as nossas vidas de maneiras que nem sempre conseguimos compreender completamente. Mas uma coisa é certa: Deus reina soberanamente sobre tudo, desde os grandes eventos da história até os pequenos detalhes da nossa vida cotidiana. A soberania de Deus nos desafia a entender que, mesmo nos momentos mais difíceis e nos dias de incerteza, Ele está no controle. Ele conhece o fim desde o princípio, e mesmo quando não conseguimos ver o propósito de nossas lutas ou desafios, podemos confiar que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Não se trata apenas de um controle distante ou de um governo autoritário, mas de uma presença constante e amorosa que cuida de cada um de nós com infinita sabedoria e compaixão. Ao nos entregarmos à sua soberania, não apenas reconhecemos sua autoridade, mas também aprendemos a descansar em sua perfeita vontade. Porém, o que mais impressiona em Salmos 103 não é apenas a soberania de Deus, mas o modo como ela é entrelaçada com sua graça infinita. A graça de Deus é talvez um dos aspectos mais incompreensíveis de sua natureza. Ao olharmos para a nossa própria vida e refletirmos sobre os erros, falhas e imperfeições que carregamos, é impossível não nos maravilharmos com a magnitude da graça divina. Deus, em sua soberania, tem todo o direito de nos condenar, de nos afastar de sua presença, de retribuir nossos erros com punição. No entanto, Ele escolhe nos dar graça. Ele escolhe perdoar. Ele escolhe oferecer-nos uma nova oportunidade a cada manhã, independentemente de como temos falhado. A graça de Deus não é algo que possamos conquistar ou merecer. Ela é um presente imerecido, uma dádiva divina que é derramada sobre nós de maneira generosa e incondicional. A graça de Deus não é limitada pela nossa falibilidade humana. Não importa o tamanho de nossas falhas ou quantas vezes nos afastamos dele, sua graça continua sendo derramada sobre nós, constantemente nos oferecendo uma chance de recomeçar, de restaurar nossa relação com Ele e de ser transformados pela sua presença. Em Salmos 103, vemos que a graça de Deus é mais do que um ato pontual. Ela é uma força contínua que age em nossa vida de maneira constante e transformadora. O salmista nos lembra que, como o céu é alto acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Essa imagem do céu, imensuravelmente distante e vasto, nos dá uma ideia do quanto a misericórdia de Deus se estende além de nossa compreensão. Ela não é algo limitado ao nosso entendimento, mas uma manifestação do amor incondicional de Deus que ultrapassa as barreiras do tempo, do espaço e da nossa própria limitação. Mas como essa graça se relaciona com a soberania de Deus?
A resposta está na forma como ele escolhe agir. A soberania divina não anula sua graça, mas a exalta. Em sua soberania, Deus tem o direito de agir da maneira que quiser. Ele não é obrigado a perdoar, mas escolhe perdoar. Ele não é obrigado a nos amar, mas escolhe nos amar. Ele não é obrigado a nos oferecer uma nova chance, mas, na sua soberania, ele decide estender sua misericórdia a cada um de nós. Isso é o que torna sua graça ainda mais extraordinária. Não é algo que ele é forçado a fazer, mas algo que ele faz por sua própria vontade, em seu infinito amor. No entanto, a graça de Deus não é uma graça sem limites. Ela não é uma licença para viver de maneira irresponsável ou desrespeitosa. A soberania de Deus e sua graça infinita nos chamam a uma vida de transformação e santidade. Ao recebermos a graça de Deus, somos chamados a viver de maneira diferente. Somos chamados a refletir o caráter de Deus em nossas ações, pensamentos e escolhas. A graça de Deus não é um convite para a complacência, mas para a transformação. Ela nos chama a abandonar a velha vida e a viver em novidade de vida, a viver de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa graça soberana também nos ensina a importância do perdão. Quando compreendemos a imensidão da graça de Deus, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Deus nos perdoa de maneira tão generosa e sem limites, e Ele espera que, como seus filhos, possamos demonstrar esse mesmo perdão uns aos outros. Isso não significa que devemos ignorar as ofensas ou as injustiças que sofremos, mas que devemos escolher perdoar, assim como Deus nos perdoou. O perdão é uma expressão de graça, um reflexo da misericórdia de Deus em nossa vida, e é aqui que a verdadeira transformação começa a acontecer. Quando permitimos que a soberania e a graça de Deus sejam manifestas em nossa vida, começamos a refletir o seu caráter de uma maneira profunda e verdadeira. A nossa vida se torna uma expressão do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. O mundo ao nosso redor começa a ver a diferença que a graça de Deus faz em nós. Somos chamados a ser instrumentos de sua paz, de sua cura e de seu perdão. Somos chamados a ser testemunhas vivas da soberania de Deus e de sua graça infinita. Mas como isso acontece? Como podemos viver de acordo com essa graça soberana em nosso dia a dia? A resposta está em nos rendermos totalmente a Deus. Devemos reconhecer que a nossa vida não é nossa, mas é dele. Devemos entender que somos seus servos e que, como tal, devemos viver em obediência à sua vontade. Isso não significa uma vida de perfeição, mas uma vida de entrega, de confiança e de dependência. Devemos aprender a confiar em sua soberania, a descansar em seu plano e a confiar em sua graça para nos sustentar, mesmo nas dificuldades. Quando vivemos assim, não apenas experimentamos a graça de Deus em nossas vidas, mas também nos tornamos canais dessa graça para o mundo ao nosso redor. Nossa vida se torna um reflexo da misericórdia divina, e isso começa a ter um impacto profundo nas pessoas com quem nos relacionamos. A soberania de Deus e sua graça infinita se tornam visíveis através de nossas ações, palavras e atitudes. E por meio delas, outros podem ver o poder transformador do Evangelho. À medida que avançamos na compreensão de Salmos 103, começamos a perceber uma revelação ainda mais profunda. O salmista, enquanto exalta a soberania de Deus e sua infinita graça, nos convida a refletir sobre uma verdade que atravessa o tempo e transcende a nossa compreensão imediata: a eternidade e a fidelidade de Deus. Como um farol que não se apaga, como uma rocha que não se move, a eternidade de Deus nos desafia a enxergar além da efemeridade da nossa existência humana. Ela é um convite para que possamos começar a entender um Deus que não é limitado pelo tempo,
cujos planos não estão sujeitos ao fim de uma era ou à morte de um homem. O próprio Salmo 103 nos apresenta a inabalável certeza de que Deus é eterno e sua fidelidade jamais falha. Mas como podemos, seres finitos, compreender a noção de eternidade? Como podemos, limitados pela nossa percepção de tempo e espaço, entender algo que não tem começo nem fim? A resposta está na revelação que Deus nos dá de sua própria natureza. Uma natureza que não se encaixa nas caixas estreitas do que conhecemos ou imaginamos. Ele é eterno e sua fidelidade transcende a linha do tempo. O próprio salmista, ao proclamar as grandezas de Deus, nos leva a um entendimento de que a nossa vida, com toda a sua fragilidade, não é o fim de tudo, mas parte de uma narrativa maior, que é a história eterna de Deus com a humanidade. Ele nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida parecem temporárias e incertas, a fidelidade de Deus permanece sólida e imutável. A fidelidade de Deus é uma das características mais marcantes e confortantes que podemos encontrar nas Escrituras. Ela não se baseia em nossos méritos, em nossas conquistas ou em nossa perfeição, mas é uma ação constante e determinada de Deus, que permanece firme mesmo quando somos inconstantes. Ao longo de nossa jornada, todos nós passamos por momentos em que a dúvida nos assola, em que as promessas parecem distantes e onde nossa fé é testada. Nessas horas de incerteza, é fácil nos sentirmos sozinhos, como se tudo o que conhecemos estivesse desmoronando ao nosso redor. Mas mesmo nestes momentos, a fidelidade de Deus permanece intacta. Ele nunca falha, nunca deixa de cumprir o que prometeu. Sua palavra é uma rocha sólida sobre a qual podemos construir nossa confiança. Quando o mundo nos diz que as promessas são passageiras, Deus nos garante que sua fidelidade não se abala, não importa o que aconteça. O salmista também nos fala sobre o Senhor como a nuvem que perdoa e afasta nossos pecados de nós. Ele fala sobre a compaixão de Deus, e essa compaixão está enraizada na fidelidade divina. Não importa o quanto nos afastemos de Deus, ou o quanto falhemos em nossas promessas para com Ele, sua fidelidade é constante. Ele está sempre disposto a nos perdoar, a nos restaurar, a nos receber de volta. Ele não age com base na nossa justiça, mas com base na sua graça e misericórdia. A fidelidade de Deus não é condicional, mas incondicional. Ela não depende do que fazemos, mas do que Ele é. Ao refletirmos sobre a eternidade e a fidelidade de Deus, somos desafiados a mudar nossa perspectiva sobre a vida. Muitas vezes, somos consumidos pelas preocupações do dia a dia, pelas limitações da nossa existência temporária e esquecemos que somos parte de algo muito maior. Deus, que habita na eternidade, não se limita ao espaço e ao tempo como nós. Ele vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo, e sua fidelidade abrange toda a nossa existência, de uma forma que não conseguimos compreender plenamente. Por isso, a eternidade de Deus não é apenas uma realidade distante, mas uma verdade presente, que nos chama a viver com esperança. Ela nos ensina a ver além da dor momentânea, além da luta temporária e da perda. Quando nos deparamos com as tempestades da vida, com os dias nublados de dor e desespero, devemos olhar para além deles, para a eternidade, onde a fidelidade de Deus é imutável e onde a promessa de sua presença e consolo jamais falhará. A nossa esperança deve se ancorar nesta fidelidade eterna. Em nossas orações, podemos encontrar consolo ao lembrar que a fidelidade de Deus não muda. Ele é fiel em todo o tempo, seja na prosperidade ou na adversidade. Sua fidelidade não se altera pelas circunstâncias da nossa vida, mas permanece firme, inabalável, como uma rocha.
Quando enfrentamos momentos de dúvida ou de medo, podemos nos lembrar das palavras do salmista e confiar que Deus está conosco, não importa onde estivermos ou o que aconteça. Ele está ao nosso lado, estendendo sua mão para nos levantar, para nos guiar e para nos trazer de volta ao caminho da verdade. Além disso, a fidelidade de Deus se manifesta de maneira especial em nossa salvação. A promessa de que Ele enviaria seu Filho para morrer por nós, para nos oferecer perdão e vida eterna, é a expressão máxima de sua fidelidade. Deus não apenas promete, mas cumpre suas promessas de maneira radical e incondicional. Ele não nos abandona, mesmo quando falhamos. E Ele nos dá uma eternidade com Ele, uma promessa que ultrapassa o tempo e a morte. Esta compreensão da fidelidade de Deus não deve apenas nos consolar, mas também nos desafiar a viver de acordo com essa fidelidade. Se Deus é fiel, devemos buscar viver de maneira fiel a Ele. A fidelidade de Deus, ao nos alcançar com seu perdão e graça, nos chama a ser fiéis em nosso relacionamento com Ele e com os outros. Ela nos convida a ser um reflexo de sua fidelidade no mundo, a viver em comprometimento e dedicação à sua palavra, sabendo que, mesmo quando falhamos, Ele permanece fiel para nos restaurar. E enquanto nos movemos adiante, não devemos esquecer de que a eternidade de Deus não é apenas um conceito para o futuro, mas também para o presente. Ele é eterno e sua presença está conosco agora. Sua fidelidade nos sustenta e sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos nos dá a confiança de que, não importa o que aconteça, Ele não nos deixará. Estamos nas mãos de um Deus que não só é soberano e gracioso, mas também fiel e eterno. E isso é algo em que podemos descansar, saber que a sua fidelidade nunca nos abandona. Quando meditamos sobre o Salmo 103, somos guiados, versículo após versículo, por uma jornada de reconhecimento e resposta. O salmista, em sua adoração, declara a majestade e a fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo convida a humanidade a responder a esse amor imensurável. Cada ação de Deus, seu perdão, sua compaixão, sua misericórdia, nos chama não apenas a reconhecer, mas a agir de maneira significativa. Deus, em sua bondade infinita, espera algo de nós em resposta. A resposta a Ele não é meramente uma reação emocional, mas uma transformação de vida, uma mudança de coração e ação. Quando pensamos no chamado de Deus, não podemos nos limitar a um conceito superficial de fé. O verdadeiro chamado de Deus envolve uma profunda mudança no modo como enxergamos o mundo e nos relacionamos com Ele e com os outros. O salmista, ao reconhecer as inúmeras bênçãos que Deus derrama sobre nós, não está apenas nos convidando a adorar, mas também a viver de maneira que reflita essa verdade. Ele nos chama a viver com um espírito de gratidão e obediência, conscientes de que tudo o que temos é um presente imerecido de um Deus misericordioso. A gratidão é uma resposta natural à compreensão do que Deus fez por nós. Quando olhamos para nossas vidas e vemos, em retrospectiva, como fomos resgatados, como fomos perdoados e renovados, algo profundo dentro de nós deve despertar. Não é apenas a gratidão que vem de uma emoção passageira, mas a gratidão que se reflete em atitudes diárias. A gratidão verdadeira não é apenas expressa com palavras, mas é traduzida em ações, em uma vida dedicada a glorificar o nome de Deus. O Salmo nos ensina que a gratidão deve ser vivida não apenas em momentos de celebração, mas também nos momentos de provação. Mesmo nas dificuldades, quando tudo parece escuro e sem esperança, podemos olhar para a fidelidade de Deus e lembrar que Ele é bom em todo o tempo. Esta gratidão é em si mesma uma forma de adoração. Porém, a gratidão não pode ser separada da obediência. Se Deus é fiel e maravilhoso em todas as suas obras,
Nossa resposta a Ele não deve ser apenas uma ação de agradecimento, mas também de comprometimento. A obediência não é uma condição para receber a graça de Deus, mas é a maneira como expressamos nosso reconhecimento por essa graça. Obedecer a Deus é um reflexo de confiança. Quando Deus nos chama para segui-lo, para viver de acordo com seus ensinamentos, Ele não está nos impondo um fardo, mas nos guiando ao melhor caminho, aquele que nos leva à verdadeira paz e realização. Obedecer a Deus é aceitar sua soberania sobre nossas vidas, é reconhecê-lo como o Senhor de nossa existência e viver com a confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência, muitas vezes, exige que nos afastemos de nossa própria vontade, de nossos próprios desejos egoístas. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa a acontecer. Não se trata apenas de seguir regras ou de cumprir deveres religiosos. Trata-se de alinharmos nossos corações com os de Deus, de vivermos de acordo com o amor e os princípios que Ele nos ensinou. Isso exige humildade. Exige que deixemos de lado a autossuficiência e reconheçamos que não somos o centro da história, mas que Deus é. Quando obedecemos a Ele, não apenas mostramos respeito pela sua autoridade, mas também abrimos espaço para que Ele faça em nós o que é bom, o que é perfeito, o que é transformador. A gratidão e a obediência juntas são poderosas porque, ao praticá-las, permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós. Cada ato de gratidão nos aproxima mais dele e cada ato de obediência nos molda mais à imagem de Cristo. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera que busquemos viver de acordo com sua vontade, com um coração genuinamente grato e obediente. Isso não significa que sempre teremos sucesso ou que seremos impecáveis em nossas ações, mas significa que estamos dispostos a tentar, dispostos a nos levantar sempre que falhamos, sabendo que a graça de Deus nos sustenta. Além disso, há uma promessa que permeia o Salmo 103, a promessa de que Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. A gratidão e a obediência não são apenas respostas de respeito e amor. Elas são também caminhos que nos conduzem à plenitude de Deus. Quando nos entregamos a Ele, vivendo com um espírito de gratidão e obedecendo aos seus mandamentos, experimentamos sua presença de maneira mais profunda. Ele se revela a nós de maneiras poderosas, nos guiando e nos fortalecendo para enfrentar os desafios da vida. Esta transformação não é instantânea, mas é gradual, à medida que buscamos viver de maneira fiel a Ele. O salmista nos convida a perceber a grandiosidade daquilo que Deus fez por nós, mas Ele também nos chama a uma ação. Deus não nos dá seus benefícios para que possamos simplesmente aproveitá-los, mas para que possamos ser canais de seu amor e graça para os outros. Obedecer a Deus implica em também obedecer à sua comissão de amar ao próximo, de ser luz no mundo. A gratidão que sentimos deve transbordar em atitudes que impactam a vida das outras pessoas, que refletem a generosidade e o amor de Deus em um mundo que desesperadamente precisa deles. A resposta a Deus não é apenas para nós mesmos, mas para o bem de todos ao nosso redor. Portanto, como podemos viver essa gratidão e obediência todos os dias? Como podemos deixar que essas respostas se tornem parte do nosso ser e não algo que apenas dizemos ou fazemos quando é conveniente? A chave está no nosso relacionamento diário com Deus. A gratidão e a obediência não são práticas esporádicas, mas devem ser o alicerce da nossa vida. Ao começar o dia com um coração grato, ao escolher obedecer a Deus em cada pequena decisão, construímos um estilo de vida que reflete o seu caráter. E ao fazermos isso, descobrimos algo maravilhoso. O Senhor, que nos abençoa generosamente, nos transforma cada vez mais à sua imagem,
trazendo-nos uma paz que não pode ser explicada, uma alegria que não depende das circunstâncias. Ele nos molda e nos capacita para viver para Ele e para os outros, em um ciclo de gratidão e obediência que nunca termina, mas que cresce e se aprofunda a cada dia. À medida que chegamos ao final desta jornada de oração, somos convidados a contemplar o que tudo isso significa para nossas vidas. Não estamos apenas sendo lembrados das bênçãos e do cuidado de Deus, mas somos chamados a compreender de maneira profunda e pessoal o seu desejo de nos renovar, de nos transformar e de nos reconciliar com Ele. Esta oração, permeada por palavras de louvor, gratidão e obediência, não é apenas uma coleção de palavras ditas de maneira mecânica. Ela é uma porta aberta para um relacionamento mais profundo com Deus, uma oportunidade para refletirmos sobre nossa própria caminhada e renovarmos nosso compromisso com Ele. Mas, mais do que isso, é um convite à reconciliação, à transformação completa de nossos corações. Deus não nos chama apenas para conhecer suas bênçãos. Ele nos chama para uma vida de profunda comunhão com Ele. A reconciliação com Deus não é apenas um momento isolado, mas é um processo contínuo, uma escolha diária de viver sob sua autoridade e em sua graça. Cada momento em que reconhecemos nossa necessidade dele, em que buscamos seu perdão e sua presença, estamos nos aproximando mais do propósito que Ele tem para nós. Ele, que é rico em misericórdia, está sempre disposto a nos receber de volta, a nos acolher com braços abertos, independentemente de nossas falhas passadas. O coração de Deus está cheio de perdão, de compaixão, e Ele nos oferece sua misericórdia como um presente diário, esperando que, ao nos aproximarmos dele, possamos, por fim, encontrar paz. Porém, essa paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas uma paz profunda, uma paz que vem da reconciliação verdadeira com o Criador. Esta paz nos envolve e nos transforma, nos chama a viver de maneira mais autêntica, a refletir mais a imagem de Cristo em nossos relacionamentos, em nossos pensamentos, em nossas ações. Ela não é uma paz superficial, mas uma que invade nossas profundezas e nos dá forças para seguir, mesmo nas tempestades da vida. Essa renovação que Deus oferece não é uma mudança temporária, mas uma transformação que penetra em cada parte do nosso ser. Quando buscamos a reconciliação com Deus, Ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente, trazendo nova vida a tudo o que antes estava quebrado. É nesse contexto de reconciliação que vemos o amor imensurável de Deus em sua totalidade. O amor de Deus não tem limites, não tem condições. Ele nos ama como somos, mas também nos ama tanto que não nos deixa como estamos. Ele nos chama para sermos mais, para nos tornarmos as pessoas que fomos criados para ser, para viver em plenitude, em liberdade, em paz. O amor de Deus, como uma chama viva, nos aquece, nos purifica e nos transforma. Ele nos capacita a amar aos outros da mesma maneira que fomos amados, com um amor que transcende as limitações humanas e se estende a todos, até os mais difíceis de amar. Por fim, chegamos a um lugar onde a verdadeira renovação pode acontecer. Ao nos rendermos ao seu amor, ao nos entregarmos à sua vontade, podemos experimentar a libertação que vem de ser verdadeiramente conhecidos e amados por Ele. Não somos mais escravizados pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas ou pelo medo. Em Cristo, somos feitos novos, somos capacitados a viver com um propósito divino, com uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. A promessa de renovação e de vida abundante não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente, uma realidade que podemos viver agora. Neste momento, ao chegarmos ao fim desta oração,
Somos lembrados de que a resposta de Deus ao nosso clamor é sempre mais do que esperamos. Ele não apenas nos ouve, ele responde com mais do que podemos imaginar. Sua resposta é o seu próprio ser, a sua presença, sua graça que nos transforma, sua paz que nos sustenta. Ele nos dá o seu Espírito para que possamos viver de acordo com sua vontade, para que possamos caminhar em seus caminhos, para que possamos ser luz no mundo. E é essa luz que ilumina o nosso caminho, que nos guia em cada passo, em cada decisão, e nos chama a viver para Ele e para o seu reino. E enquanto continuamos nossa jornada, somos chamados a viver em gratidão, a viver em obediência, a viver em esperança. Que ao sairmos deste lugar de oração, possamos viver de maneira renovada, vivendo em harmonia com a vontade de Deus, refletindo seu amor e sua graça em tudo o que fazemos. Que, como o salmista, possamos cantar com todo o nosso ser: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nossa vida seja um reflexo contínuo da sua grandeza, da sua fidelidade e do seu amor imensurável. E ao viver em resposta ao chamado de Deus, possamos ser instrumentos de sua paz e portadores de sua renovação, proclamando a sua verdade em cada canto do mundo. Agora, em confiança e em entrega, entregamos nossas vidas novamente em suas mãos, cientes de que Ele é fiel para concluir a boa obra que começou em nós. Que a paz dele nos acompanhe, que sua presença nos envolva e que sua graça nos transforme, hoje e para sempre. Amém. Deus está falando com você agora. Nada na sua vida é em vão. Cada luta, cada desafio, cada momento de espera tem um propósito. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e está preparando algo maior do que você pode imaginar. A fé nos sustenta, a gratidão nos aproxima dele e a oração nos fortalece. Não desista. Deus está agindo mesmo no silêncio. Confie, entregue e descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele já tem preparados para nós.